Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Mendes e juntamente com os meus colegas Joane, João Júnior e Zenilda, nós vamos apresentar sobre o segundo Wittgenstein. Esse trabalho foi solicitado pelo professor Rafael Ferreira, da disciplina de Filosofia da Linguagem, do curso de Licenciatura em Filosofia do CFP na UFRB. Vamos apresentar aqui alguns dos conceitos centrais do segundo Wittgenstein. Na obra As Investigações Filosóficas, publicado póstumamente em 1853, como os conceitos de jogo de linguagem, forma de vida e semelhança de família. Quem foi Wittgenstein? Um filósofo que nasceu em 1889 e viveu até 1951. Foi um dos principais filósofos da virada linguística. Para muitos estudiosos, o filósofo mais importante e mais citado do século XX. O pensador tem como contribuições em diversos campos da filosofia, como lógica, filosofia da matemática, filosofia da mente, em especial filosofia da linguagem. De Ludovic Wittgenstein costuma ser dividido em duas grandes fases, no primeiro Wittgenstein e no segundo Wittgenstein. Em sua primeira tese, tem como obra central o Tratados Lógicos. Isso foi publicado em 1921. Nessa obra, o pensador realiza uma investigação filosófica e lógica da linguagem, através de aforismos, isso é, elucidações conceituais. Ao realizar uma investigação lógica da linguagem, da sua forma lógica, Wittgenstein procura mostrar o que pode e o que não pode ser dito, o que pode e o que não pode ser pensado e mostrado na linguagem. Diz Wittgenstein, talvez apanhar todo o sentido do livro e estas palavras, o que pode e o que não pode ser dito em geral. Pode-se dizer claramente, e o que não pode ser dito ou falado deve-se calar. Há duas passagens centrais no tratado, que ilustram como a linguagem e o pensamento, linguagem e realidade, são inseparáveis, e como a análise da lógica na linguagem também corresponde à análise da clareza das expressões do pensamento na linguagem, e também como a análise lógica da linguagem corresponde ao que pode e não pode ser dito no mundo. No prefácio Tratados Lógicos, ele diz, cito, o livro pretende, pois, traçar um limite para o pensar, ou melhor, não para o pensar, mas para a expressão do pensamento. Sigo. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. 2. Já o segundo Wittgenstein tem como obra centralmente em 1953. Como diz o próprio pensador, suas ideias presentes nas investigações se opõem às suas teses primárias defendidas no tratado. Enquanto que no tratado, o que interessa é a investigação da forma lógica como a essência da proposição e como a forma lógica que corresponde estruturalmente ao fato do mundo, nas investigações filosóficas o que interessa são as circunstâncias. Lógica que corresponde estruturalmente ao fato do mundo, nas investigações filosóficas o que interessa são as circunstâncias em que a linguagem, em diversas situações do mundo, comunica-se. Nas investigações, Wittgenstein não está mais interessado no significado fixo e na forma universal da proposição, mas está interessado pelos diversos modos de significação que a linguagem pode assumir em diversos contextos de seu uso da linguagem pelos sujeitos em suas organizações sociais, culturais e formas de vida. Desse modo, Qual o significado da palavra? Esta pergunta diria ele ser mal formulada, uma vez que sugerido uma única e definitiva resposta. Na verdade, há várias respostas para ela, sendo que o significado depende da situação em que a palavra foi empregada, isto é, aquilo que Wittgenstein denomina jogo de linguagem. Com a palavra jogo, Wittgenstein ele destaca a importância da praxicidade da linguagem, isto é, a multiplicidade de atividades ou vivência em que o indivíduo utiliza a linguagem. Ele define o jogo de linguagem como forma de organização da linguagem, através de regras sociais ou uso vivo da palavra. Por exemplo, a palavra graça, empregada em contexto diferente, recebe significado diferente. Festa na casa da graça? Tá de graça? Você tá uma graça. No aforismo 65, o autor descreve que o jogo de linguagem muda, e quando há modificação no conceito, temos um novo significado na palavra.
Assim, os diversos jogos de linguagem mostram a dinâmica do significado na linguagem, por oposição afixível à forma lógica do primeiro Wittgenstein. Bom, podemos dizer que com o segundo Wittgenstein, novos critérios são inaugurados na construção do significado da linguagem. E agora eles param de ser fixos e eles passam a fornecer ao significado, ao uso que nós fazemos das palavras, das proposições. E esses usos eles são determinados a partir das formas de vida. Como o significado agora já não é mais fixo e sim contextual, ele depende dos diversos jogos de linguagem. Ele depende do uso que a gente vai dar para esses jogos de linguagem. Então já não é mais possível compreender a totalidade do significado de uma palavra. Desse modo, a gente passa a entender que a imprecisão e a vagueza se tornam parte da linguagem. Uma parte necessária, uma parte que a gente tem que entender e uma parte que a gente tem que saber lidar. Bom, qual a forma de lidar com a vagueza? Através do conceito de semelhança de família, isto é, os diferentes significados e situações da comunicação, das diversas formas de vida, eles passam agora a serem identificados através de um conjunto. Esse conjunto, tal qual uma família, vai ter pontos em comum, mas vai ter também muitas diferenças. Então, a partir disso, a gente consegue ter uma visão mais ampla do significado. Bom, mesmo com as semelhanças de família, a gente não pode dizer que os significados, eles passam a ser completos e definitivos. Esses significados ainda vão permear a vagueza. Isso é ruim? Não. Isso é necessário. Assim, a linguagem ela passa agora a ser considerada do ponto de vista da multiplicidade, dos usos que podem ser feitos das palavras, da proposição, dos enunciados. A referência ela não será mais fixa como era antes no conceito lógico. Mas agora ela é compreendida a partir dos mais diversos jogos de linguagem e dos usos que nós fazemos deles. Isso é, a referência é relativa aos usos possíveis da palavra, aos usos possíveis da linguagem em seus mais vastos e diferentes conceitos. Desse modo, a perspectiva do segundo Wittgenstein é sair da filosofia fixa antes empregada pela lógica e agora ela passa para a filosofia, para a linguagem não referencial. Enfim, esse é o nosso vídeo, espero que todos tenham gostado.